Amém. So we're in Evangelism 694, paragraph 5. Então estamos em Evangelismo 694, parágrafo 5. Paragraph 9. Absatz 9. No. Paragraph 5. Parágrafo 5. Entschuldigung, es ist Absatz 5. Evangelismo 694, parágrafo 5. And this is taken from Isso foi tirado Testimonies to the Church, volume 9. de Testemunhos para a Igreja, volume 9. Page 29. Página 29. The subsection is called an impressive scene. E lá ela chama de uma cena impressionante. Eindrückliche oder eine eindrucksvolle Szene. Section 1 for the coming of the king. Das ist Na seção 1, que é a volta do rei, der erste Abschnitt, o retorno do rei. das Kommen des Königs. And the passage says, if every watchman on the walls of Zion had given the trumpet a certain sound, the world might ere this have heard the message of warning. But the work is years behind. While men have slept, Satan has stolen the march upon us. Se toda atalaia sobre os muros de Sião houvesse dado a trombeta um sonido certo, o mundo haveria antes dessa data ouvido a mensagem de advertência. A obra, porém, acha-se com um atraso de anos. Enquanto os homens dormiram, Satanás marchou furtivamente sobre nós. Aber das Werk liegt Jahre hinterher. Während die Menschen oder die Menschen geschlafen haben, ist Satan ihnen zuvorgekommen. So if you go back to the original passage, Se você for para a passagem original, Zitat geht, the sentence actually begins a little bit before that. a sentença começa, na verdade, um pouquinho antes disso. Every soldier of Christ had done his duty. If every watchman on the walls of Zion had given the trumpet a certain sound, then the world might have been warned. Que se todo soldado, todo atalaia tivesse dado esse sonido, então, aí sim, o mundo estaria pronto. Testemunhos Seletos 3, 297 em português. Se todo soldado houvesse cumprido seu dever... 29.2. O mundo poderia ter ouvido a mensagem de advertência. Mas no evangelismo, eles cortam essa primeira frase, essa primeira sentença, não começa desse jeito. Então a gente foi lá para Testemunhos Seletos para ver esse início. Então fala aqui que um soldado é a mesma coisa que o vigia ou atalaia. E o seu dever do soldado é dar essa trombeta no sonido certo. Esse é o dever dele. Se você voltar ao início da sessão, Wenn man zurück an den Anfang dieses Abschnitts geht, auf Seite 28. What's this referring to, Sister Suellen? ao que ele está se referindo, irmã Suelen? Sure. We're in Testimonies to the Church, volume 9. Estamos em Testemunhos Seletos, volume We 9. just read the last paragraph in this section. A gente leu o último parágrafo dessa sessão. The section begins a page before. E a sessão começa algumas páginas antes. So we go to 28.1. Então eu vou para 29.1 em inglês. It's called an impressive scene.
chamado de cena Eine impressionante. imposante Szene. It's the last um, subsection of section 1 for the coming of the king. Das ist Na die última letzte sessão da parte da Unterabteilung volta do sozusagen reino, von der do rei, von dem da volta ersten do rei. Abschnitt des Buches. Und dieser Abschnitt ist überschrieben mit das Kommen des Herrn. So we've got section 1, Então temos a sessão 1, the coming of the king, a volta do rei. Das Kommen des Herrn. and then it's divided into 2 parts. E então ela é dividida em duas Dann partes. haben wir, und der ist in 2 Teile unterteilt. First part is called what? A primeira Der parte é erste chamada Teil de quê? genannt The last crisis, A última das heißt die crise. letzte Krise. and the second one, E a segunda Der parte zweite Teil heißt berufen, um Zeugen zu sein. nós somos chamados para trabalhar. so part 1 Então a parte 1 is about the last crisis. é sobre a última crise e a parte 2 é que nós somos Teil chamados 1 para fazer geht um also trabalho. hier um die letzte Krise und Teil 2 ist, dass wir gerufen sind, ein Werk zu vollbringen. Is everyone okay with that? Todo mundo está ok com isso? Ist das in Ordnung für jeden? So it's not so easy to do it on the phone. Então não é tão fácil de fazer isso aqui Telefon ist es nicht so no einfach, telefone. da diese Informationen Tem uma pessoa rauszukriegen. procurando no telefone. Volume 9 is divided into 8 sections. Mas o volume 9 ele é dividido em 8 sessões. 8 Abschnitte oder Abteilungen untergliedert. Each section E cada sessão Jeder Teil has a number of subsections. tem hat uma gewisse quantidade de subseções. You need to go to the table of contents. Você to see precisa de ir no Muss also contexto hier quasi para in das Inhaltsverzeichnis gehen, para poder das ver alles isso in ou aufzulegen. numa tela maior. Section 1 A sessão 1 Absatz oder Abschnitt 1 has got 5 subsections. tem hat 5 fünf subseções. Kapitel. The last crisis, Die A letzte última crise, called to be a witness, chamado para ser uma testemunha, berufen, ein Zeuge zu sein. the home missionary work, o trabalho missionário Missionsarbeit zu Hause and then 2 others. und dann noch e zwei outras weitere. duas. See that? Kannst du das sehen? Você consegue ver isso? Okay. Yeah, it's not that straightforward to do on the phone. Não é tão fácil assim de fazer isso no telefone. Einfach. So we're in the second subsection, Wir sind Então jetzt nós in estamos der, na segunda subseção. in der zweiten Unterkategorie. and this has got 1, 2, 3, 4, 5. This has got itself 6 subsections. E dentro dela tem mais 6 subseções. Diese wiederum hat 6 Não, ela faz parte de 6 sessões. Não, dentro dela mesmo, perdão. You can't find any of this? Você não consegue achar isso aí no celular? What would you call when you keep on going down? Wie würdest du Como das você benennen, chama wenn du isso mal quando weiter você runter desce gehst? assim e abre essas sessões? Subpart. It's assim. But I see 5, I don't see 6. 5, which Ah, você three? consegue ver 5 e não 6. Quais são o nome das This level 5? here. Você tá nesse ponto aqui? Coming of the King, there are 5 sections under Dentro this desse tem 5 We're in desse section two. do reino, mas a gente called tá na seção 2, Witnesses. que é chamado, o título é Chamados para ser testemunha. Then you have only a Holy Life, Christ representative, and Yeah. so on and so forth. Did I miss one? You have 8 sections, then you have the chapters, Yeah. and then you have only the title of the chapter. Why you say 6? Yes, we're in section 1. The second part it's called Call to be a Witness, and that's got 5 subsections in it. Sim, a gente tá na seção 1, e aí
Depois a gente foi para chamado para ser testemunha e dentro disso tem 5 sessões, subseções. Talvez não seja chamado de capítulo aí no seu aplicativo, não sei, talvez seja isso. 1, 2, 3, 4. Yeah, 6. Sim, na verdade são 6. Sim, a gente tá na última chamada, uma cena impressionante. Yes. So if it's called chapter 2, we're in the last subsection of that. Se fosse chamado de capítulo 2, então a gente tá na última sessão dele. Begins on page 28. Começa na página 29. So what is this impressive scene, Sister O Sylvia? que são Was ist essas denn diese cenas eindrucksvolle impressionantes, Szene? irmã? Well, it's a vision where she sees an immense ball of fire coming down on beautiful mansions. Das ist A Luna falou que é aquela visão onde ela viu uma bola de fogo caindo sobre mansões. Beautiful mansions. Houses. Also sie sieht ein Feuerball, der vom Himmel herabkommt und auf schöne Häuser fällt. And where are these houses? Wo Well, befinden it sich doesn't diese E Häuser? ele pergunta onde é que são essas casas. but do we know? I think I know. Should I tell you? You can translate or Ja, So just just- my question Ela falou was, que ela acha que não where sabe is onde it? é. Ja, I translated that. Yeah, and you said it doesn't say in the passage, Ela falou que acha que não fala na passagem. and then you said you think you know, Und dann Ela sagst falou du, que ela acha que ela glaubst du, weißt, was saberia. da steht? and we're all in suspense waiting. Und E jetzt agora warten estamos wir todos auf. em suspense esperando. Nashville, Tennessee. Also, Ah, sim, fala que é em Nashville e da soll es Tennessee. wahrscheinlich passieren. So these houses are in Então Nashville. essas casas estão em Nashville. And someone said, One second. Sorry? Are you happy? Okay. and someone said, we knew the judgment of God was coming. Und jemand sagt, E aí wir alguém wussten, vai e dass fala, die nossa, Gerichte vocês Gottes sabiam kommen. que o juiz de Deus estava vindo? Somebody else said, well, if E you knew, why aí, didn't you e aí outra pessoa fala, ué, se você sabia, por que Jemand você não anderes sagt avisou? dann, naja, wenn du es gewusst hast, warum hast du es uns dann nicht gesagt? T928.1. So that's the context of this. Ok, esse é o contexto dessa Also das ist passagem. hier der Kontext von dieser Passage. We read Nós lemos if the watchman Que is doing se- their job, que se o Atalaia está fazendo o trabalho dele, ou o Wenn die Wächter soldado, oder die ou Soldaten ihre vigia, Aufgabe getan hätten, by o seu this dever, time, dann wäre zu nesse unserem jetzigen momento, Zeitpunkt the world would have o heard mundo the warning, teria die Welt ouvido bereits o gewarnt aviso. worden sein. but we're behind in this work, Da Mas wir como aber estamos diesem Werk atrasados hinterherhinken, nesse dieser trabalho, Aufgabe hinterherhinken, and instead of doing the work, em vez de fazer o anstatt trabalho, unsere Aufgabe zu tun, what have we been doing? o que a gente estava fazendo? Jim? haben wir was getan, Jim? In the last paragraph, Im, you don't Letz-, have to guess. im letzten Absatz. A gente está no último parágrafo, você não precisa de tentar Letzter adivinhar. Absatz, letzter Satz. Wir haben geschlafen. So we've been sleeping, Então a Assim, gente wir estava haben geschlafen. dormindo. and while we slept, Satan stole a march. Und E enquanto a gente während dormia, wir schliefen, Satanás, hat Satan uns ele eingeholt. atravessou a What marcha. does this mean? Was bedeutet das? Marchou furtivamente, fala no evangelismo. O que isso significa, irmã Ximene? Pris de l'avance. He take is in front of us. I don't know the expression in English. You overtake. Yeah, is ahead of us. Quer dizer que ele está na nossa frente? Ela falou. Sister Catherine, Überholt. Irmã Catherine, what story do you know about men sleeping? Welche que história que Geschichte você já conhece sobre um homem dormindo? schlafenden Menschen zu tun haben? Matthew 13. Matthäus 13. Mateus, 13, the parable of the tares. Mateus 13, Ja, a Matthäus 13 das parábola Gleichnis do joio. vom Unkraut. Do we see in that story? A gente vê nessa Sehen wir in história, dieser Geschichte, I think it says the wicked one. eu acho que na da verdade heißt fala es, que der são os Strich ímpios, gewesen, He stole a march as well. dass que auch também foi er, roubado uma marcha também. Everybody okay with that? Todo mundo tá ok com isso? Connection. könnte essa diese conexão. Verbindung herstellen. You're not okay with that, Sister Shimei? Em inglês não fala marchado furtivamente, fala que roubou a marcha. I think I don't understand. You don't or you do? No, I think I don't. Maybe I miss a word. I don't know. Verse, please.
Matthew 13, Vamos para Mateus 13. Matthäus 13, Vers 25. where have you started reading from? De onde você quer? Qual é o verso? No. You need to start from verse 24. Vamos começar do verso 24. So we're in verse 25, Sister Shemaine. Estamos no versículo 25, irmã Ximene. When men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat. Quando dormindo os homens, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Verse 39, Versículo 39. it said in verse 25, an enemy came. In Vers No 25 25 fala heißt que es, um dass ein inimigo Feind kam. veio. 39, Veio. the enemy is the devil. No 39 fala que o inimigo é o 39 diabo. ist der Feind der Teufel. Who's the devil? Wer ist der Teufel? Quem é o diabo? Yeah, but that's just going backwards. The SOP quote says what? Was sagt denn das Zitat von Ellen White? So the devil is Satan. O diabo é Teufel, das ist Satanás. Satan. Can you give a Bible verse for that, please? Kannst du uns Por dafür favor, einen, versículo bíblico para Bibelvers que nennen? prove isso. What is Satan? Revelation 12, no? Verse, Offenbarung 12, Vers without looking. Apocalipse, sem olhar. Ah, não sei, ela respondeu, ela falou. Kathy? Irmã Kathy? 7, 8. 7, 8, não sei. It's closer to 8 than 5. É mais próximo do 8 do que do 5, mas não olhem. Verse 9. Also Offenbarung 12, Verso Vers 9. 9. Devil and Satan, that old serpent called the devil and Satan. Dort heißt es von Fala der Satanás Schlange genannt, der e Teufel diabo. und der Satan. Another verse. Outro verso. Noch ein Vers? Another verse. Four. Same passage. A mesma passagem. This one's a bit harder because we're not familiar. Isso é um with it. pouco mais Revelation difícil que a 20. gente não é tão familiarizado. Offenbarung 20. Apocalipse 20, verso 2. Basically the same information. It's the same person. Fala que é a mesma, dá a mesma informação, é a mesma The pessoa. reason I mentioned chapter 20 is because when we do our studies on chapter 17, Der Grund, warum ich hier Quando a Offenbarung gente fez 20 nossos nenne, ist, estudos no capítulo wenn wir 17, über Kapitel 17 sprechen, we always do 12, 13, 17. dann sagen wir immer a gente fez o 12, 13, 12, 17. And we often 13 e don't go to 17. 20. Aber häufig A gente, gehen wir eu nicht normalmente não vou para o 20. 20. And I don't think I've heard anybody connect chapter 20 with those passages. Und ich Não glaube, sei ich se eu habe já noch vi niemanden alguém gehört, conectando o der Kapitel capítulo 20 com 20 essas mit den passagens. vorangegangenen Kapiteln verknüpft. Okay, so we're in Ok, nós estamos em Mateus. Testimonies volume 9. It Ah, says não, estamos em Satan Testemunhos 9, que has fala Satanás done a work because fez um God's trabalho people were porque o sleeping. povo de Deus estava dormindo. Zurück zu unserem Ellen White Zitat. Dort heißt es, dass Satan ein Werk getan hat, während die Menschen schliefen. Okay, so before I move on, Bevor Então, ich antes jetzt de eu seguir em weitergehe, I want to frente, make sure that we're all comfortable that we can use the parable of the tares and put that into this passage. möchte ich quero ter certeza que sicherstellen, dass todos jeder concordamos von que euch podemos usar a parábola do joio, damit do trigo e do joio para keine Probleme damit hat, para dass wir conectar jetzt aqui hier com das essa história, para ver Gleichnis que von Matthäus sobre 13 Satanás. Took the word sleeper. Um das zu machen, haben wir lediglich das Wort schlafen jetzt hier hervorgenommen. Or there is another food processing. Oder gibt es da noch eine andere Art, wie wir das jetzt hier mit verbunden Because haben? if it's not that, we can maybe think of a parable. Wenn es das nicht ist, dann könnte man ja auch darüber nachdenken, ob das vielleicht ein Gleichnis ist. So I took the phrase, men
have slept. Also ich habe jetzt Eu hier peguei den a frase, Ausdruck genommen, homens dass dormiram, Menschen schlafen A und proof geschlafen text haben. that in the Bible Und das habe ich como in um der Bibel texto prova da gefunden. Bíblia. came to Matthew 13:25. E fomos para Da Mateus bin ich dann 13, zu Matthäus 25. 13, Vers 25 gekommen. So you could do which other way would you do it? Qual é a outra forma que você faria? If we took only the word sleep, we can think Se a gente another pegar a parable palavra like, dormir, a gente pode pensar numa outra 25, but it's parábola. not the same context also. A do 25, Mateus That's why I 25, por wanted exemplo. to know, Mas seria um outro Also, contexto, if we então are eu não taking- sei. Wenn wir jetzt hier nur das Wort Então por isso que eu schlafen quero nehmen entender o würden, que, dann könnten que wir a ja gente zum está Beispiel pensando auch aqui. zu Matthäus 25 A gehen, Shimene aber das falou. wäre vielleicht ein anderer Kontext und deswegen will ich einfach nur wissen, worauf wir uns jetzt hier beziehen. So I'm hoping everybody understands your question. Ich hoffe, Bom, dass eu jeder espero deine que Frage todos versteht. estejam entendendo a sua pergunta. So what I'll ask you to do Was O ich, que eu bitte zu pediria para você is fazer to explain the methodology, é me explicar a tun. metodologia Erkläre deine primeiro, Methodik. steps that you have to take. Bitte os erkläre passos que die você tem Schritte, que die du tomar. dafür unternehmen musst. do what? Ela perguntou, para fazer o I quê? said the answer's found where? Matthew 13. Ich habe gesagt, dass ich die Antwort Aí o Parmina falou, eu falei que as respostas estão aonde? Tell me the steps. Ela falou, Mateus 13. Aí ele falou, então me fala os passos. What's your objection? Was Qual é a ist sua denn- objeção? No objection, no? You did. No, I wanted to know. You had an objection. What was it? Du hattest hier Você einen tem uma Einwand, objeção. und du Qual willst é a wissen, objeção? welcher das ist. See, if I had an objection, it will be why we take Ela, the não word tenho uma slept objeção. connected with Matthew 13. Eu não entendi por que a gente está conectando Mateus 13 com isso. That wasn't your objection. Pardon? That wasn't your objection. Das war nicht dein Einwand. Essa não é a sua Your objeção? objection is, Isso. how do you know it's this one and not another one? Eu pensei que a sua objeção fosse, por que essa e não outra? Das ist und nicht irgendwas anderes. So So, tell me the methodology. Me fala a metodologia. to get to this answer, Matthew 13. Du meinst, die Antwort Matthäus 13 zu bekommen? We'll use this as an example to explain A the gente está principle. usando isso como um Ich nehme das hier exemplo als para Beispiel, um para das Prinzip zu mostrar erklären. o Step princípio. 1. Schritt 1. Qual é o passo 1? Tell Passo me what you 1. did, and then tell Me the fala o que story você fez. as best you're Me able. fala a regra. Sag E mal, aí was a du gente getan vai hast, saber dann como auch, você welche chegou Wege aí. du genommen hast. Ben, the rule, So tell me context. what you did. and Não, then me tell fala me o que the você rule that you fez followed. e depois você me fala qual é a regra. So, what I did, but I did nothing. So I will take the word slept, Okay. and Ela after está falando, eu pegaria a palavra dormir. Took the word sleep. Ok, dormir, Also du hast das Wort sleep, schlafen dormir. genommen. It says slept or sleep. Ou fala Slept. dormiu no passado The ou word dormir. slept and did Dormiu no passado. Você pegou essa palavra e fez o quê? and after we just want to trace it in the So you trace the word slept. E aí você foi e procurou, escreveu aí e pesquisou a palavra dormiu. where we can connected it. E procurou na Bíblia aonde mais poderia conectar com dormir. Mit was wir es verbinden können. Okay. Yeah. Ok. Alors, if you take the word slept, you can go to several parables and Matthew. E aí vai te levar para várias parábolas, como Mateus 25 Nur mit dem Wort schlafen kann man zu verschiedenen Gleichnissen gehen, entweder Matthäus 13 oder e Matthäus 13 também. 25. So you've gone to Matthew 13 and 25. 13 e 25 te levou essa palavra. You said? Also das Foi ist isso que genau- você falou? Yes, but Carry on. and after, ben, you have to put this word in the context of the quotation to see if it's fit or not. Und dann musst du das Wort jetzt in den E depois você tem que ver o Zusammenhang bringen, contexto de Zitat, cada uma para ver se conecta ou não. passt oder nicht. Carry on. And after, you have to. Do it for us. Ok, pode fazer pra gente. I'll help you. In this story, people sleep. In Nessa dieser história, Geschichte hier pessoas schlafen dormem. Leute. In this story, people sleep. Auch E in aqui, dieser Geschichte schlafen as Leute. pessoas dormem. People Nessa story história, as sleep. pessoas In this dormem. story, people sleep. Und auch in E dieser nessa história, as Geschichte pessoas schlafen dormem também. All contextually correct. Então, tá tudo contextualizado de forma correta. One sleep is sleep.
Jeder schläft. dormindo, estão todos dormindo. So now you tell me now what you're going to do. Agora, Sag me mir, fala o que você was quer du jetzt fazer. tust. We will, as I said, we put in the context why men have slept and Satan stolen a march upon us. So And we've because done the sleep. We've got two parables now. Also wir Já haben jetzt zwei colocamos duas Gleichnisse zum parábolas que Schlafen. dormem. Now what do we do? Agora, a partir de agora, o que a gente why faz? they sleep? Why do they sleep? They were tired. Sie schlafen, weil sie Ela pergunta por que eles estão dormindo. E aí o Parmênides fala, porque eles estão cansados. That's why. Matthew 25. Or tarrying, I don't know. And Matthew 13, they was not paying carefully attention to the work. Em Mateus 25 é porque houve um atraso. E no 13 é porque Pardon? Work. eles So that não means, ouviram o they chamado. was not a good watchman. Eles não foram no das würde heißen, atalaia. dass sie keine guten Wächter sind. These were not good watchmen. E esses aqui foram bons? These were not good watchmen. Yes, they are. They are good. São bons? Sind gute Wächter? But they fell asleep. Sim, mas eles dormiram. Fallen ja, Ela sie respondeu. schlafen ja ein. So if these fall asleep, they become bad. If these Então, se esse daqui dorme, eles são bons, mas esse daqui, se eles dormem, eles são maus? Schlafen auch ein und bleiben gut. they're both bad. São, na verdade, ambos são ruins. So let her do it a bit. And after what we do, I want to know the next step. How do you know which one? Qual é o próximo passo? Eu quero saber qual dessas histórias aqui. but for me, I will say Matthew 25, they are waiting of the, but it's the same. Both are waiting for the coming of the Lord. So Beide warten auf after- das Kommen des Herrn. That's not going to help then. Yeah, I know. So after, I don't know, Eu não sei. Weiß da nicht weiter. unless you help. A não ser que você me ajude. There's lots of viruses. Isso daqui tá escrito vírus. Virus to virus is not enough. Und von Vírus Virus zu para um Virus outro gehen, vírus não muda, não é suficiente. musst du es mit einem Ereignis verbinden. Yeah? First step. Primeiro passo e o segundo passo. Irmão Jonathan, o que a gente faz agora? I had the same thought as her at the very beginning, but I think for my mind, the solution for this problem would be sleeping is not enough. It's just taking one word completely out of context. Sim, eu também tive o mesmo pensamento que ela, mas pegar a palavra dormir é o mesmo contexto. Não acho que ajudaria muito. So For me, is É a this mesma okay so palavra. far? Então você acha que até aqui tá bom? connect sleeping, you can connect it to Matthew 13 and Matthew 25. Okay, so we've got that far. Yeah. So Ok, então até aqui você concorda. Eu quero saber o que você faz a partir de agora. Qual dos dois? Connect, look not only at this word, but as well on the whole sentence. That while people sleep, Satan got an advantage, and you don't have that in Matthew so 25. now we've got Satan. Então eu acho que a gente deveria ir para a próxima frase, ver o que as pessoas fazem depois de dormir. A gente tem Satanás. Ah, ok. Então a gente tem Satanás aqui. And this one. E aqui seria You have Christ. Cristo. So you have to go to another piece of information. Então você tem que ir para uma outra parte de informação. So in this, Então, nessa história aqui, in the story of Matthew, na história de if Mateus, you take the phrase "stole a march", se a gente pega a frase que ele roubou a marcha, né? Passou à Quasi frente, den Ausdruck einholen nehmen. can we see that in Matthew 13? será que a gente consegue ver isso em Mateus 13? Gegebenheit auch in Matthäus 13 sehen. Yes. Sim? The concept of someone stealing a march. O Can we see it in this conceito story? Können wir de das roubar Konzept, essa dass marcha que a gente vê nessa jemand história. einholt in Matthäus 25 erkennen? Is someone stealing a march in this one? Será que tem alguém roubando aqui também? Matthäus A 25. marcha passando na frente? No. Irmã Ximene? Não? Sister Suellen? Irmã Suelen? Is someone stealing a march in Matthew 25? Será que tem alguém roubando a marcha em Mateus? Jemand dich einholen, 25. überholen in Matthäus 25.
Yes or no? Sim ou não? Ich würde sagen, ja. Just to balance her out. Why are you saying yes? Por que você tá falando assim? Só pra ter um equilíbrio no sim e no não? Who's stealing the march? Quem está roubando a Wer holt, marcha? wer holt dich denn ein? Erzähl mir mal die Geschichte. Well, the wise virgins kind of stole it because they had no. Also sind nicht die klugen Jungfrauen? Ah, as virgens sábias estão roubando a marcha? Não sei, ela falou. I don't think No? it doesn't fit. Não, eu não acho que combina uma com a outra. Uma outra irmã comentou. I gave my answer. I don't No, think no, that answer's fine. I'm asking here, does someone steal a march? Eu quero saber se What alguém does it mean to aqui steal a march? Was bedeutet tá das, furtivamente tomando a dianteira. O que significa isso? Roubar a marcha, Take furtivamente advantage tomar a einen dianteira? Vorteil zu bekommen? Of your Ter uma vantagem situation. da sua Vorteil situação. aus deiner Situation zu bekommen? So the virgins, what is their job function? As virgens, qual é o trabalho delas? Qual é a função Aufgabe delas? der Jungfrauen? Sorry? To warn the people. Sie sollen Avisar o die- povo. das Volk warnen. Okay, so you don't sleep. Ok, então você não dorme. At midnight you see him E coming. meia-noite você vê ele vindo, o noivo vindo, e você vai e avisa as pessoas. Die Leute. Job done? Hast du Trabalho deine feito? Aufgabe erfüllt? Yes? Sim ou não? You got to say yes, you can't nod because they can't hit around the camera. Yes. Sim. Okay, so I'll ask you a different question. Então eu vou te fazer uma pergunta diferente. If your job function is to Se to shout sua to função é simplesmente Wenn es gritar e einfach nur avisar o povo, deine Aufgabe ist, zu rufen und sie zu warnen, why do you need por que você precisa a lamp? de uma warum brauchst du da lâmpada? eine Lampe? You don't need a lamp to warn people. Du Você não musst keine precisa Lampe haben, um para zu avisar as warnen. pessoas. Why they want a lamp for? Mas para que elas precisam Lampe. de uma? So your job is to shout. Já que o seu trabalho é Die gritar. ganze Aufgabe darin besteht, zu rufen. Way. To lead the way. Ah, para guiar o caminho. To lead whom Para guiar and quem? which way? E que caminho? Wen denn welchen Weg weisen? We'll do the way first. Vamos falar sobre o caminho primeiro. To the brides. Zum Haus der Braut? Uh-uh. It's a 50-50 chance. If it's not the brides, Mas ela falou a noiva, ele falou não. Ele, ó, você tem 50% de chance. Se não é a noiva, é quem? go to the groom's house Não, é para ir para a casa do noivo Dafür, zum Haus des Bräutigams zu gehen? and to lead. e guiar. The marriage party. Good. What? The bridal party. Und den Hochzeitszug quasi anzuleiten. So we know that their work isn't just to cry. Então, é para guiar o partido da noiva. Nós sabemos que não é simplesmente então gritar, The mas bridal também é party guiar back to the groom's house. todos da casa da noiva até a casa do noivo. Oder den Hochzeitszug zurück zum Haus des Bräutigams zu So führen. they're supposed to be where in the procession? Então, ali, eles deveriam estar aonde nessa caminhada? Wo soll man sie vorfinden in diesem Brautzug? The front. Vorne. Na parte da Where would frente. that be, Sister Shemaine? Und wo sind sie denn schlussendlich? So did someone steal a march on them? Então, quer dizer, será que alguém está roubando a marcha deles? Passando a dianteira? So Sim. people stealing the march in this story. Então, tem pessoas roubando a marcha aqui nessa história e também nessa história. Geschichten wird jemand eingeholt. Which one is So how do we discern? Então, como que a gente discerne agora? Faz a diferença. Quem, a gente tem que ver quem está roubando a marcha. Who's taking advantage? Quem está tomando a dianteira, está tomando vantagem. Good people taking advantage. Aqui são pessoas boas tomando a vantagem. And this is a bad person. E aqui são pessoas Hier ruins. haben die schlechten Leute einen Vorteil. I'm not so sure if I agree with your explanation on taking advantage with the virgins. Um irmão falou, eu não sei se eu concordo com o que você falou sobre tomar vantagem na história das Understand virgens. how the procedure is. So, the bridegroom comes. The virgins don't do anything. The bridegroom goes into, Oh no, he's coming, and their job function is to warn everybody. okay, to shout. Okay. When do they need their lamp? You're gonna just so you want me to answer? They need their lamp, so
to go back to his house. Okay, and when are they Quando que eles precisam da lâmpada? O Parmenion falou, quando eles precisam de voltar para casa deles. so Quando bridegroom o comes, clamor he goes into acontece. the bride's house. Então, quando o clamor acontece, eles vão para casa do noivo e eles já estão acordados. E quando eles voltam, as virgens já estão acordadas, sim? Front and leading out. Então elas não podem estar na frente. And what Ele falou, do you sim, want me to say tá certo. practically as well? Because if you Em read partes. Ellen White's commentary on it, Porque se você lê Ellen White, o comentário dela, na they verdade, get to an argument entra num argumento, numa discussão sobre as and virgens essentially tolas. it's already left, it's already on its way. E aquele caminho todo já Just tinha about ido já. to catch up. E elas estão próximo de acompanhar e chegar neles. Wise virgins, the foolish virgins, never going to make it. As virgens tolas nunca vão conseguir. Yeah. They just about catch up to the Eles estão procession prestes a conseguir alcançar na volta They were o povo. when he came. Yes. Então elas não estão acordadas quando ele vem? Não, sim estão. Ele vem, elas vão e acordam. Now they have E aí o to que elas fazem? Agora elas têm que se preparar. Estão estão ali ocupadas preparando o óleo. E ele já tinha voltado. Então elas estão enchendo de óleo, entram numa briga ali com as tolas, falando, posso pegar seu óleo? Elas falam, não. Vocês vão ter que ir no supermercado, eu te dou dinheiro. Mas nesse tempo elas perdem o tempo. Então elas têm que encher a lâmpada, porque não estava nem acesa. E aí a procissão já vai, e elas têm que correr e passar esse povo. E aí eles pegam a dianteira nesse momento, porque eles já tinham saído. Sim, esse povo deveria ser bem lento. Ok. Então talvez não é tão fácil de ver isso, mas sim, essa é a versão que Ellen White nos dá. Because I was just thinking practically, when they are awake before the bridegroom comes, so they should be able to lead out. É que eu tava pensando que já que elas estavam acordadas, já quando a noiva já tá ali, eu pensei que elas foram as primeiras a sair já desde de início. Du sagst also, es geht darum, wer jetzt nun hier diesen Vorteil hat. Ok, vamos para a metodologia e texto prova é bom, mas ele é limitado. Aber es hat seine Grenzen. Então o que a gente fez foi texto prova em 2 níveis. Was wir nun gemacht haben, ist, dass wir auf 2 Ebenen eine Belegtexte gefunden haben. Sleep and Satan. Auf der Dormir Ebene e Schlafen Satanás. und Satan. And then we looked at the context Então of a what gente olhou o meant sleep and contexto the context of what Satan meant. do que significa Satanás. Schlafen bedeutet und was Satan bedeutet. I can say meant or did. Bedeutet Satan oder did. was er O getan que hat. que Satanás fez? If you do choose to sleep, everyone's sleeping. Porque se você só olhar o dormir, todo mundo tá dormindo. Fest, dass jeder schläft. And sleeping is sin. E dormir é pecado. So you want to know what sinful story would Então this você be? quer saber que pecado que está acontecendo na história, não simplesmente ir até Mateus. Geschichte ist, oder die sündhaftige Geschichte ist, und das ist nicht Matthäus 25. It'd be the Satan one. Você tem que ver Satanás. Satan-Geschichte hier. Okay, Vers so 13. if we're all okay with that, Ok, se estamos todos ok com isso. okay with that now, Sister Shimon? Ok com isso, irmã Shimane? Brother Jim? Irmão Okay, Jim? so now I Ok, want to know, então agora eu quero what saber is the definition qual é a of definição sleeping? de dormir. Jetzt möchte ich wissen, was die Definition von Schlafen ist. First of all, is sleeping Primeiro, dormir, será que é de fato dormir ou será que dormir é estar acordado? Schlafen, wach sein. being awake? It's not really sleeping. É estar acordado, não é de fato dormir, é uma linguagem figurativa. Und es bedeutet nicht wirklich schlafen. I don't mean in these stories. Não significa, não tô querendo dizer nessas histórias aqui. Stories they really slept. Nessas histórias aqui, elas de fato dormiram. Schlafen sie wirklich. So Então, I want the definition of eu sleep. quero a definição de Ich hätte gerne dormir. eine Definition von Schlafen. In Matthew 13, Em Mateus 13, quando essas pessoas dormiram, o que isso significou? Die Leute in Matthäus 13 schlafen, was bedeutet das dann da? we're in 90, page 29. Estamos em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 29. Was bedeutet da? O que esse dormir significa? We're in Testimonies to Church, volume 9. Testemunhos para a Igreja, volume 9. Wir sind im 9. Band der Zeugnisse. Yeah, last paragraph. Sim, o último parágrafo. Sorry? Okay, Sie haben ihre Pflicht nicht getan. to sleep Que eles não means fizeram o trabalho deles, então dormir, então significa not doing duty. não fazer o trabalho. Schlafen bedeutet, seine Pflicht nicht zu tun. Bit more? Was noch? Um pouco mais, outra pessoa.
Pode falar o que é? No, they're watchmen. Sie sind Wächter. Sim, eles são atalaias. That's duty. Esse é o trabalho deles. We already did. Let me just stop. Remember, Erinnert euch daran, Calma, eu vou só parar vocês. Lembrem-se que Ellen White cut that sentence and it began with if. Que Ellen White corta essa palavra que começa com se. mit diesem wenn begonnen hat. So you're picking duty up Also du Então você está pegando aqui a palavra trabalho heranziehen from the bit that she had cut off. aus dem Teil, den sie eigentlich na parte que ela cortou e começou com se. Mas a gente já falou The first part of the sentence is repeated que a in the primeira second parte part, dessa sentença foi repetida de novo na segunda parte. zweiten sich wiederholt. and perhaps it was wrong for me just to give that information too easily. Vielleicht Talvez foi errado da minha parte dar essa informação muito fácil, erwähnt habe, Because it doesn't sink in as well into your mind. porque acabou que a gente que não se conectou bem com a sua mente. so schnell fassen. Brother Jim? Irmão Jim, Sie konnten der Posaune nicht den bestimmten Ton geben. You've given the answer, but I just want to step one back. você já deu a resposta, mas eu quero voltar alguns passos atrás. Soldier is what? Soldado é o quê? Das ist ein Wächter. And duty E trabalho Pflicht ist é o quê? Soldado é atalaia. E dever é o quê? So it's not just the trumpet ist nicht nur die Posaune, Então não é simplesmente a trombeta, used correctly. é a trombeta usada de forma correta. nun richtig gespielt wird. So sleeping, Então, Schlaf dormir, you said is what? ist was, sagtest du? você falou que é o quê? A couple of minutes ago. You gave the answer. I said I just want to step one back. Alguns minutos Die atrás. Antwort schon Você gesagt, falou, ich wollte nur noch mal você falou certo, só que aí eu falei, vamos dar uns passos atrás. die Posaune nicht richtig zu nutzen. Não usar a trombeta de forma correta é o trabalho deles. Sleeping, Ok, irmã Kathleen, dormir, será que é não assoprar a trombeta? Gar nicht spielt. when you're asleep, were you blowing the trumpet? Quando você tá dormindo e todos estão ali assoprando a trombeta. Spielen? You got to speak. Does sleeping mean not blowing the trumpet? Será que dormir significa não assoprar a trombeta? Yes, you can't sleep and blow the trumpet at the same time. What do you mean? Oh, Okay. We're not in literal anymore. Also wir befinden uns hier nicht Sim, quando você está dormindo, você não consegue dormir e soprar a trombeta. Ele falou, não estou falando de forma literal. Posaune spielen, aber du musst dir auch den richtigen Ton geben. So sleeping Schlafen Então, dormir bedeutet nicht, não significa dass man gar nicht não assoprar a trombeta. double negative there. You got that? hier haben wir eine doppelte Eu Verneinung. usei não duas vezes, de forma negativa, duas vezes. Ele ficou confuso, mas deu pra entender, né? Dormir, na verdade, significa o quê? No, this one. making the right sound. Schlafen bedeutet, dass du nicht den richtigen Ton triffst. Sleeping is blowing the trumpet, Schlafen ist Dormir é assoprar a trombeta, giving the wrong sound. aber du mas triffst nicht den você tá dando o som errado. Então, dormir To blow the trumpet, Schlafen é bedeutet, assoprar a trombeta, Posaune zu spielen, but wrong sound. aber einen mas falschen Ton. som errado. Yes. Das wäre deine Pflicht nicht richtig umzusetzen. Why did you put properly after that, as opposed to just saying not doing your duty? Warum sagst du nicht Você falou que não fez o trabalho apropriadamente. Por que você usou essa palavra apropriadamente? haben sie ja gemacht, sie machen es halt falsch. Which means they didn't do their duty. No. Porque, na verdade, significa que eles não fizeram o trabalho deles. Porque o trabalho deles não é simplesmente assoprar a trombeta. To do the trumpet, they did it, but they didn't do it properly. No, I'm saying their Por quê? duty is to blow trumpet. Their duty is to Não, blow o the trabalho right deles sound. não é simplesmente assoprar a trombeta, é assoprar o som correto. Spielen, sondern sie den richtigen. Então não é apropriadamente que eles não fizeram, eles não fizeram o trabalho. Duty, period. Ich würde sagen, sie machen Então eu quero dizer, eles não fizeram o dever, o trabalho deles, A minor ponto. point, but I
don't want us to think that we can half do duty. Das ist vielleicht Eu ein quero sehr que a gente wichtiger Punkt, aprenda aber aqui que não tem como fazer metade o seu trabalho pela metade. nur halb erfüllen können Or not do it well. oder sie nicht richtig Ou não fazê-lo de forma... não fazê-lo bem. Bem feito. Doing it the wrong sound is not doing their duty. Also den falschen Ton zu Então, treffen, fazer o som errado significa não fazer o trabalho. Sister Shimei? Exato. Yeah. Irmã So Shimei? if you don't give it the proper sound, you can't say, well, I made Então, se some você sound. não dá also wenn du nicht o den som richtigen correto, Ton você não pode falar, ah, mas algum som eu fiz. einen Ton gespielt, So I didn't want to add the bit. Então, eu properly. Is that quis an adjective? adicionar... Eu não quis adicionar aqui a palavra You apropriadamente. put an adverb on it. deswegen wollte ich hier nicht Não quis diesen botar Satz esse advérbio aqui. You either did the duty or you don't do it. Ou você faz o dever, ou você não faz. macht sie nicht. Okay, so if we go to Matthew 13 now, Wenn wir nun zu Então, se a Matthäus gente for para Mateus 13 agora, try to conceptualize what sleeping means, e tentar conceitualizar o que dormir significa, these people are not essas pessoas warning. não estão warnen avisando. diese Leute nicht. We have to. Now it gets a bit crazy. Jetzt wird es hier alles Agora vai começar a ficar um The pouco doido. servants are not warning Os those serventes não estão avisando Die aquelas Diener warnen pessoas. hier nicht die Samen des Weizens. and because of that, Não estão Satan avisando as sementes. Und deswegen Então, hat por isso, Satan Satanás acaba introduzindo as sementes dele. So, if we just, I want to use the Matthew 13 concept, but I don't want to use the. Então, eu quero usar o conceito de Mateus 13, mas não usar a simbologia que existe aqui. Não sei se isso faz sentido. die ganze Symbolik, weil die macht nicht wirklich Sinn. These people Mas essas pessoas giving não the são, correct message. não estão dando a mensagem correta. And the thing is, we're E a inclined to questão say é, they're not doing their job properly. Wir neigen nós dazu, estamos inclinados a falar que eles não estão fazendo o trabalho deles de forma apropriada. If you're not doing it properly, you're just not doing it. Mas se você não está fazendo de forma apropriada, você simplesmente não está fazendo. What's more dangerous? was ist denn Porque o que é mais perigoso? No message keine Nenhuma mensagem safety message. oder eine ou uma mensagem de paz e salvação. Worse. was ist denn schlimmer? Qual é pior? Safety is worse. Die Friede, Sicherheit und Paz e salvação é pior. When you hear the trumpet, wenn du Então, die quando você ouve a you trombeta, know you're hearing a, você sabe que você está ouvindo uma mensagem. and that gives you a sense of peace or comfort. Isso te dá uma sensação de paz ou conforto. gewisses Level an Friede oder ja, Because if you don't hear the message, you're on guard, you're on alert to listen out. Porque se você não ouve a mensagem, você fica em guarda, em alerta, para ver se você ouve alguma. If there's no trumpet sound, you're waiting to hear one. Mas se não tem nenhum som de trombeta, você vai ficar esperando até que você ouça um. Today, und heute Hoje, we wait to hear what is the latest news. da warten wir darauf, aguardamos para dass wir, ouvir qual é as neues últimas If mensagens. you don't have any news, you don't worry. Wenn You du- don't know what. Se você não tem nenhuma novidade, nenhum jornal, você não sabe o que pensar, o que fazer. kümmerst du dich ja nicht darum. And someone says it's all okay, Wenn du dann, wenn E du aí mit alguém vai deinem falar, tá tudo bem. and then you're in danger. dann bist du in E einer então, aí sim você está em perigo. You were before. Mais perigo do que você estava in einer antes. größeren Gefahr wie zuvor. So let's summarize. Então vamos resumir. Zusammenfassen, When people sleep, wenn Menschen Quando schlafen, pessoas context in dormem, which Ellen White has given it here, o contexto que Ellen White está dando aqui White hier gibt, and in the context of Matthew 13, und in dem e o contexto de Mateus 13, those people were not given a aquelas correct pessoas message. não estavam dando a mensagem correta. nicht die richtige Botschaft gegeben. Were they given a message? Wurde ihnen die richtige Mas eles estavam dando uma mensagem? Yes, and that's what makes it so Sim. dangerous. wurde ihnen eine Isso que Botschaft faz ser gegeben, tão ja, perigoso. nicht die richtige und das macht es so gefährlich. And we can make many applications to this concept. E a gente pode fazer isso com muitas aplicações com esse conceito. Anwendungen tätigen. This movement, Esse movimento. our hands are not clean on these. Nossas mãos não estão limpas com esses problemas. Bezogen oder in solchen Thematiken sind die Hände dieser Bewegung nicht rein. If you think how many trumpet sounds we've been giving,
Se você pensar quantas trombetas nós temos dado, ou já demos, which were not the right sound. que não foram com o som correto. Okay, so this becomes problematic. I'm going to just say for the movement. Então isso se torna problemático, eu vou dizer, para o movimento. This can sound self-serving. Isso pode parecer algo bem autosserviço, falando muito nosso, assim, Yes. que serve ao nosso próprio propósito. At the time, No momento, time that it was back in the past, no passado, em algum momento ali no passado, trumpet, quando nós assopramos a trombeta, was the trumpet the correct sound? será que a trombeta teve o som correto? Let me ask it a different way. Did we think it was the Vou correct perguntar de sound? forma diferente. Você acha que foi o som Of correto? course, that's why we joined. Claro, por isso que a gente estava lá junto. When we Hoje, look back, quando a gente olha para it's trás, the correct sound. será que a gente fala que foi o som correto? No. We're saying Não. that was not a good sound. Não, a gente fala que aquilo lá não foi um som bom. We're okay with that? Estamos bem com isso? You could say yes or no. Podem dizer sim ou não. We look back and we say that wasn't a good Sim? proper sound. Ok. A gente olha para trás e fala, nossa, aquilo lá não foi o som Let's go back into apropriado. Vamos voltar para a história. history. We thought it was the correct sound. Todos concordamos que a gente achava que era o som correto. Sister Shemaine, was it the correct Irmã Shemaine, sound? foi o som correto? Objective truth. Uma verdade objetiva? Was it the correct sound? Foi o som correto? Let's say no. Ela falou sim e não. Go on then. Ok, vamos seguir então. Everybody agree with that? Todo mundo concorda com isso? Yes. Ah, não, ela falou eu vou dizer que não. Never the correct sound. Nunca foi o som correto para você? So you'll believe the lie. Todo mundo concorda? Então você acreditou numa mentira? Tem uma outra pessoa falando, eu acho que teve altos e baixos e teve vezes que teve sons corretos. Target one issue. Ok, eu concordo com isso, mas eu quero pegar um ponto que a gente acha, vamos falar que era, na época a gente achava que era um alto, uma coisa alta, Up means boa. correct. Você falou que teve altos e baixos, digamos que o alto é algo correto. Correct tone is this one here, and sometimes you hit it. You can be too high, you can be too low to hit the right tone. If the message is correct, it's correct. Correct. If it's wrong, it's wrong. Yeah. So even though it's like that, as you said, upside down, it's not correct. A irmã Shemaine está falando, a mensagem ou é correta ou não é correta. After you say down, I so didn't- it have to be up all the time to be correct, not didn't- up and down. Ela tem que ser alto o tempo todo para ser correta. 50 messages and doing this sort of perturbated upward curve or a specific point, specific doctrine. Okay, what my Eu estou falando de uma doutrina not específica. everything we taught in the past was wrong. Tá bom, nem tudo que a gente ensinou no passado foi no passado, mas I think we really should apologize to the General Conference. I mean the things Mas that a we gente now deveria think realmente were pedir wrong. desculpa That's what I'm saying. para algumas coisas. No, they were not correct. If today we look back and say, okay, no, this was all Yeah. wrong. So I'm picking Não, up- hoje em dia a gente olha e fala isso estavam errados. Oh, that sounds like Ok, então me fala uma coisa que na época a gente achava, nossa, isso daqui tá correto. Parece correto na época a gente achava, mas hoje a gente olha e fala, isso daqui obviamente estava errado. on this issue. So my question Nesse ponto, meu ponto é, quando você olha para trás, we thought it was correct. Was it correct? não só a gente achava que era correto, será que era o som correto para dar naquele momento? War es in der damaligen Situation der richtige Ton der Posaune oder nicht? Someone's blowing a trumpet. Jemand bläst Alguém está soprando a trombeta Right. und wir e haben nós falamos, isso parece certo. Act upon it. Então a gente vai e age sobre isso. gehandelt. We look back now. Jetzt schauen Agora, hoje em dia, a gente olha para It trás was the wrong e a trumpet. gente fala, aquilo definitivamente não era o som correto. Go back in time. aber wenn du Mas quando você volta no tempo, Actually, the correct trumpet sound to you. war es será da que era, der Fall? na verdade, o som correto? You saying yes? Depends Você tá what falando que the sim? instrument
like that, then you listen, and then it gives a tone. Tuning fork. Huh? A tuning fork. It was a tuning fork. It depends on your tuning fork. If maybe the tuning fork was wrong, not adjusted correctly, and then the tone might be correct because you're listening to your tuning fork. Talvez o not tom era necessarily the correct correto, sound, but mas realizing that you're o som correto, mas Yeah, so that was option talvez foi one. dado It sounded na hora right. errada. Então, isso foi a opção 1, que parece correto. tuning fork is not correct. You get my point? Mas a forma não foi correta. What is correct in that? Então, o que está correto nisso? The tone of the trumpet is the same tone Que o as the tom tuning da fork. trombeta, If you have the same thing, estava the tone certo. is correct. What is but my point is just what is if the tuning O que eu fork quero is dizer é que then you still can que na have a verdade correct sound. que você pode ter o tom correto e o som que combina, mas tem alguma desafinação ali. Você entende o meu ponto? Ou eu tô falando e o Parmina tá falando, eu não sou músico, eu acho que tá muito complicado pra mim, não tô entendendo. But we didn't know it was wrong because it sounded right at the time. Yeah, so that's I've already that's the original premise. We think it's the right sound. Então, a gente achava que era o som correto, mas quando a gente olha, a gente fala era o som errado. Sounds right. How do you know that it sounds Porque parecia correto. That's why I'm saying because you're listening to your tuning fork. I don't know what this tuning fork represents, but Okay, today we realize, oh, that message actually, that sound was wrong because now we know the tuning Hoje em fork, dia a gente olha pra trás e fala que estava errado, porque a gente but now we porque na realize época the problem parecia que wasn't soava the- bom, mas hoje a gente the problem percebe was the tuning fork. que o problema That watchman, Also dieser Wächter, Bom, aquele atalaia, what did he when he blew the o trumpet? que What was ele, he saying? quando ele soprou a trombeta, o que ele estava dizendo? stieß, was sagte er da? Sorry? Er sagte, das Sonntagsgesetz kommt. And we said, yeah, Und wir haben alle gesagt, ja. that sounds A like gente the falava correct assim, sound. isso daí parece que tá certo, o que esse atalaia tá falando. Now we look back. Und jetzt schauen wir zurück. Agora a gente vai e olha pra trás e a gente fala, Und Should have jetzt given a different ele nunca deveria ter Und dito jetzt isso. sagen wir, Ele tinha que ter dado um som diferente nessa hätte trombeta. das überhaupt nicht sagen sollen, er hätte einen ganz anderen Ton spielen sollen. the trumpet sound is the message. Weil Porque der o Ton som da letztendlich trombeta ist die é a Botschaft. mensagem. We know today, looking back, that it was wrong. Heute schauen Então, wir zurück hoje, und a sehen, gente dass sabe es quando a gente falsch olha pra ist. trás que estava The errado. question is, Meine Frage Então, minha ist, pergunta when we é, go back, wenn wir nun quando a gente zurückgehen, vai e olha pra what trás, sound to give, war será es da que der era o richtige som Ton, correto den para wir se gegeben dar? haben? or did we just get duped? Oder sind wir Ou einfach será nur que a enttäuscht gente worden? não fez o dever? We had, I'll just say that, were we just tricked and it wasn't the correct message to give? They should have given the correct one. Oder Eu vou wurden wir falar na einfach nur verdade, getäuscht? a gente foi Die richtige enganado. Botschaft wurde Não gar foi a nicht mensagem correta a se dar. A gente deveria ter dado a mensagem correta. Does everyone understand my question? Todo mundo entende a minha pergunta? Message. Das ist verbunden mit der ersten Engelsbotschaft. John the Baptist, Elder Miller, Jeff, Johannes der Täufer, Jeff. they had to give a certain message Sie, for muss, that time. sie mussten für diese Zeit, João Batista, Jeff, essas pessoas tiveram que dar uma mensagem para aquele momento. jetzt schauen wir zurück Será que todos eles, Mistakes and refinements needed, und stellen fest, dass todos das os erros que eles fizeram, será que eram necessários? but we also talked about that Mas a gente também falou sobre o que Miller fala, in the sanctuary in heaven and ou pessoas que sabiam o que acontecia no santuário, no céu, em Deswegen, da gibt's eine Botschaft und da findet etwas 1833, 1833. statt, dann wäre niemand gekommen. So I think this whole issue about giving the trumpet a certain sound isn't as straightforward as we might think. Bom, eu acho que na verdade todo esse problema de soprar a trombeta não é tão direto assim como as pessoas pensam. Eindeutig ist, wie wir zunächst annehmen mögen. And the first messenger always has this problem. Der E o erste primeiro mensageiro sempre tem esse problema. Botschafter hat dieses Problem immer. They don't seem to be able to reconcile this issue. De não Es parecer scheint, dass reconciliar es esse nicht problema. ist, sich mit diesem Thema richtig auseinanderzusetzen. So if you go back, Wenn
Então, se você voltar, The trumpet sound that they gave was the o wrong som da trumpet trombeta sound. que eles deram era o som da trombeta Sound, errado. den sie haben erklingen lassen, war der falsche. Clear that it was É wrong. claro, Everybody thought it was correct, todo mundo Jeder achou que era dachte, dass es correto. richtig ist, so it sounded right, Então, soava correto. but the complexity in that issue Mas a complexidade desse problema Die Schwierigkeit nun in der Sache is if they had given a different sound, it wouldn't have worked. é que se eles tivessem dado um hätten sie som einen diferente, anderen Ton não teria gegeben, funcionado. hätte es überhaupt nicht funktioniert. Okay, so all of that is not Então, actually tudo isso this issue. All das não hängt jetzt eigentlich não nicht estamos mit nem diesem lidando Thema com zusammen. esse problema aqui. In this context, Porque nesse Weil contexto, in unserem Zusammenhang the trumpet sound that people are giving ist der o som que o da Posaune, trombeta que as die pessoas estavam erscheinen dando lassen, is a completely é completamente wrong message. errado, uma eine mensagem errada. ist eine komplette falsche Botschaft. It puts people to sleep. Coloca as Es pessoas lässt para die Menschen dormir. einschlafen. Now, when I say completely wrong message, Agora, quando eu falo mensagem completamente errada, Sister Shemaine, what would make it irmã wrong? Shumen, o que a faz ser Wo ist errada? da falsch? Because he's blowing the trumpet, Denn er, Porque eles estão assoprando a trombeta. er spielt die Posaune, ja? and what's the trumpet saying to the people? E o que a trombeta está falando para as Posaune den pessoas? Leuten? Doesn't warn them on the danger. Proximity? Das Que o perigo está se aproximando? Es zeigt ihnen nicht die Gefahr A auf, irmã falou. So they can think that the danger is not immediate. Então eles acham que na verdade eles acham que o perigo não é imediato, que não está chegando o perigo. bevorsteht. And if it's not immediate, what will people do? Und wenn E die se é algo que não está chegando, não é imediato, o que as pessoas fazem? O Parmênio perguntou. To do their own life like it was before. sie werden ihr Leben Ela respondeu, eles levam a vida como ela era antes. Yeah, I didn't want to use go to sleep, but Ich wollte yes. jetzt- Eu não queria usar a palavra dormir, mas sim, eles dormem. was sie machen. So the trumpeter is saying, Der Ok, então as trombetas estão there's clamando. danger ahead, Tem perigo à frente, Gefahr, but it's so far away, aber mas es eles ist so estão weit tão weg, longe, esse time perigo, to do what? dass que du você nur tem Zeit tempo para hast, fazer o quê? Have a quick nap. Ter uma soneca rapidinha. Nickerchen zu machen. So it's about proximity or time. Então é Es sobre geht hier proximidade ou um die tempo. Nähe der Gefahr oder um die Zeit bis dahin. Because I'll say, by and large, that means almost everybody. Eu vou aumentar um pouco, generalizar, mas eu falo que é quase todo mundo, todos os adventistas acreditam no decreto dominical. What's the problem? Qual é o problema? Das Problem. Don't know when. Wir wissen nicht, Eles não wann sabem es quando. soweit ist. And when you say you don't know when, E quando você fala que você não sabe Wenn quando, du o que sagst, você du acaba weißt falando wann, dann é: sagst du im Prinzip, what has the General Conference President said recently? o que a Conferência Geral falou recentemente? there are no movements in the Congress of a Sunday law. There are no movements of a Que Sunday não há Sunday movimentos, law in the Congress. They que don't não há say- they movimentos no don't only say mundo we que don't estão know empurrando o when. decreto Sagen dominical. nicht nur, wir wissen Eles nicht, falam wann que es soweit eles ist. não, simplesmente não sabem quando, mas eles também falam o quê? Eles adicionam uma frase. Que Not now. Sie não é sagen agora. nicht jetzt. So that's what the General Conference President said. É isso Look que around, you o can't presidente see da anything Conferência Geral because falou. it's not now. Olha aqui ao redor, não é agora. Generalkonferenzpräsident sagt, schaut euch umher, jetzt ist es nicht so weit. So it's not just saying we don't know. Então ele não fala simplesmente a gente não That's what sabe. they say. Na verdade, o que ele fala? They don't say we don't know. They say we do know. Eles falam, na verdade, a gente sabe, Wir wissen es, aber es ist nicht jetzt. We do know it's not now. a gente sabe que não é agora. And I think that's really a E eu acho que significant isso é realmente significantemente shift in thinking. Und ich glaube, dass das eine confuso no Veränderung pensamento. oder Änderung im Denken ist. Because we'll leave the event for a minute. We just go with the time. Lass mal, Não, deixa o evento por um minuto. Eu tô querendo falar sobre o tempo. Let's go to two streams. Vamos para duas fontes de informação. Happened. O que aconteceu? First message is what? A primeira mensagem é o quê? Position. Posição. We Nós don't know. nós não sabemos quando. Der erste Standpunkt ist, wir wissen nicht wann. Second position. E qual é a segunda Der posição? zweite Standpunkt, we don't
We do. but not now. Nós We know sabemos it's not now. que não é Wir agora. wissen, dass es jetzt nicht ist. So what's just happened? Então, o que aconteceu? Peace and safety. In respect to two streams, we went from something to Sobre something. Wir sind quando a gente conecta isso com duas fontes de informação, a gente saiu de algo e foi para outro algo. We went from the status quo to A gente saiu do status quo Status quo para good, zu einer Alternativbotschaft übergegangen. to an alternative message. uma mensagem Status alternativa. quo is what? Der Status quo é o quê? There's no Sunday law. Não tem decreto dominical. There's never going to be a Sunday law for Nunca vai long ter time. decreto dominical por muito Für eine tempo. lange Zeit wird auch keines kommen. Then they say Então eles vão e falam, no Sunday law now. não vai ter Kein decreto dominical Sonntagsgesetz agora. jetzt. At the same time that we're E no saying mesmo tempo, Gleichen nós estamos Zeit, während wir falando, sagen, there is a Sunday law and it's right tem here. sim o decreto dominical e ele está bem aqui agora. So it goes from a status quo to an Então alternative sai de um message. status somit quo geht para es uma über mensagem vom alternativa. Status quo in eine alternative Botschaft. What's the two messages? Was Quais sind são denn as duas mensagens? So it's staring people in the face. die den Leuten É quasi que ela encara a pessoa na face dela. Vamos usar a mensagem deles primeiro. What's their message? Qual é a mensagem deles? No, just tell me what Sunday law is. No what? O que é o decreto dominical para eles? kein Sabbat und keine Sabbat-Sonntag-Frage. There is no Saturday, Sabbath, Sunday discussion Also, in Congress. Es gibt Que não tem uma keine, discussão no Congresso sobre Debatte sábado, über sabá Sabbat, Sonntag im e o Kongress. domingo. Is that true? Isso é verdade? Factual. Ist É, das eine é um Tatsache? fato? 100% correct. Das ist 100% correto? Verifiable. Verificável? nachprüfbar. It has all the ring of truth. Das Tem besitzt todo alles, lado das de ist alles verdade. Wahrheit. Who can argue against that? Quem Wer pode kann argumentar dagegen contra argumentieren? isso? Even we agree. Até nós mesmos concordamos com isso. And we're saying Mas nós estamos falando que now is the time for agora é o tempo de Für the Sunday law. das do Sonntagsgesetz. decreto dominical. Agora é o tempo. Sunday law now. Mas a Wir gente nennen não es chama de jetzt decreto aber nicht dominical als agora. Sonntagsgesetz. We call it Nós chamamos de equality. Wir nennen es igualdade. Gleichheit. So the message Então a mensagem that is being given right now, que está sendo dada agora, because they have a wrong framework, they can't even see that as being Mas- the issue. como eles têm uma estrutura errada, eles não conseguem nem ver o problema. Problem ist, weil sie ein falsches Rahmenwerk haben. So this is about the trumpet having a certain sound to it. Então isso tudo é sobre o som que a trombeta tem. Ton hat. And then it's not just an issue of time, Und dann Então ist não é eine simplesmente um problema Zeit, sobre tempo, it's an issue of mas é um what I problema de call geography. sondern dann do que eu tenho a tendência de chamar de geografia. wie ich es nenne, They become wrong on both issues. die auf Eles beiden erraram Seiten em ambos falsch sind. assuntos. Can you repeat that with the wrong framework? Because you said this is the certain sound. Você poderia explicar de novo isso da estrutura que você falou? Can't remember what I said. So, Aí ele falou, bom, eu não lembro o que eu falei mais. You said, yeah. So let's do a summary. lass uns Bom, hier vamos fazer um resumo. We're in page 29, wir sind Estamos na página 29 and we noticed that Ellen White missed the first part of the first sentence. und wir haben e percebemos que Ellen White deixa a primeira parte dessa sentença. Ersten Satzes aus dem Absatz weglässt im Evangelisation. So we did a repeat and enlarge. E a gente fez um repetir e ampliar. Then we looked about men sleeping and Então a Satan gente taking olha advantage. para homens dormindo e Satanás tomando vantagem. Satan daraus einen Vorteil zieht. We went back to Matthew 13 A gente voltou para Mateus 13 and we saw that men were sleeping and Satan e nós vimos que Und wir haben gesehen, o povo estava dormindo e Satanás tomou vantagem. Abraham und Satan auch hier einen Vorteil bekommt. we saw that men sleeping is Nós vimos doing que their duty, Wir haben gesehen, o dass povo die dormindo Menschen schlafen, dass sie da e eles não fazendo o trabalho deles, and the duty is o dever not deles. giving the trumpet a certain sound. und die E a gente viu que o dever deles era dar o Posaune som correto Ton gibt. da trombeta. They're blowing the trumpet, but it's not Eles estão the correct assoprando message. a trombeta, mas não é a mensagem correta. Nicht die richtige Botschaft. In the movement, In der E no Bewegung movimento, our problem has been
Nosso problema tem sido Same problem that we have with the conference. o mesmo problema que nós temos com a conferência. welches wir mit der Gemeindestruktur haben. Because the trumpet sound that the movement gave Porque o som da trombeta que o movimento deu, Der Posaune, den die Bewegung erschallen ließ, was saying what? a gente falou o quê? Tava falando o quê? Hour of the Sunday law is come. war, A dass hora die Stunde do des Sonntagsgesetzes do decreto, do decreto dominical está vindo. Status quo O status quo. We don't know what the Era. Sunday law is. A gente sabe quando é o decreto verlautet, dominical. wir wissen nicht, A gente não wann das sabe quando é. Gesetz kommt. Perdão. Then it became an alternative message, Então, acabou virando uma mensagem alternativa, which was, que era: we know it's not now. a gente sabe que não é agora. Dass es jetzt nicht So it ist. becomes a completely competitive message. We say the Então se Sunday law torna is uma now, they mensagem say the Sunday law is not now. Und somit competitiva. werden Eles Gesetzes- falam que o decreto dominical não é agora e a gente fala que é agora. Stehen, die einen sagen, jetzt ist das Sonntagsgesetz da, und die andere Botschaft sagt, es ist kein Sonntagsgesetz So da. we became persuaded in the movement Então a gente fez algo bem that we're para the watchmen of the persuadir wall of Zion and we're giving the correct trumpet sound. que nós somos os atalaias e nós estamos dando o som da trombeta. Ton spielen. But then Mas então, we look at ourselves, a gente foi e olhou para nós mesmos, movement, o movimento. and now we realized E agora a gente percebeu trumpet sound that we were giving, que o som da trombeta que nós estávamos dando, gegeben haben, which had two parts, que são duas partes, Sunday law and time, decreto dominical e tempo, aus der Zeit. we realized nós percebemos that we were wrong que nós on estávamos the subject, errados Dass no wir die assunto, Thematik no falsch tema, ausgelegt haben. but we were correct on the timing. mas nós estávamos corretos no tempo. So then we see Dann sagen Então a gente that vê we have the correct message, que nós temos a mensagem correta. Botschaft haben, and Future for America now have this alternative. und E o dass Future for America agora tem uma alternativa. Alternativbotschaft besitzt. So we can see this at various levels. A gente consegue ver isso de vários níveis. And when any of this happens, that we give E this misinformation, quando Satan qualquer ends disso up acontece, stealing a march upon us. quando a gente Wenn das geschieht, dass wir diese falschen Botschaft geben, pula uma informação, Satanás ganha zieht vantagem. Satan einen Nutzen daraus oder einen Vorteil. Now, I'm not saying I fully understand this. Ich sage Agora, eu não nicht, estou dass falando das que eu vollkommen entendo isso de forma If we go completa, to proxy, mas se a gente for para procuração, der Stellvertreter gehen, someone is stealing a march upon us. dann alguém está roubando a marcha zieht contra nós. jemand uns gegenüber einen Vorteil. So someone is setting things in place Então agora for algumas pessoas us estão to colocando do as it by coisas nos doing it for lugares them. Und antes da jemand gente, sendo que a macht gente deveria estar was fazendo in die Tat, antes deles. Vor unseren Augen, was eigentlich unsere Aufgabe wäre, dass wir es vor ihren Augen machen. And so there's this counterfeit that's going to be set up Und so Então wird tem diese essa Fälschung contraparte aufgebaut, que vai ser colocada before we're ready to do the antes de work. que nós bevor consigamos wir- fazer um trabalho. bevor wir oder bevor Vai wir ser in na der Lage frente de sind, nós. unsere Arbeit zu vollbringen. So there's a whole dynamic going on that Então tem toda uma whatever the dinâmica counterfeit acontecendo our movement is, Was auch que, immer seja lá qual seja a Bewegung ist, Satan is a already contrafação do nosso movimento, sagt, Satanás dass Satan já está na nossa frente. vor uns ist. And then we read Então a gente leu that this whole section, Dass que dieser toda essa ganze sessão, Abschnitt an impressive scene, oder diese ganze, pecado diese muito ganze Sektion, diese impressionante. Überschrift, eine eindrucksvolle Szene, this is the Nashville vision. É a visão de Nashville. Nashville ist. And in the context of this story, E no contexto dessa história, Kontext dieser Geschichte there are two groups of people. gibt es existe zwei dois grupos de pessoas. One group says Um grupo fala, they see the destruction of the homes. dass quando wenn eles veem a die, destruição das casas, dieser Häuser sehen, We were expecting this. a gente já die esperava sagen, wir isso. haben das erwartet. And the other group said, E o outro grupo vai e fala, you're expecting this and you never told us. você esperava isso e você nunca nos contou?
What's the problem with the first group, the ones that said, "Oh, we were expecting this"? Was ist denn das Qual é o Problem problema com derer, esse primeiro grupo que fala, a gente estava esperando isso? What was their problem? Qual é o problema deles? It was going to be so soon. Sie wussten nicht, dass es schon so bald sein würde. We knew that the judgments of God were coming on the earth, but we did not know that they would come so soon. Nós sabíamos que o juízo de Deus estava vindo sobre a terra, mas a gente não sabia que era tão cedo assim. Bald sein würde. Sorry? This is their problem. Sie kennen die Zeit nicht, das ist ihr Problem. I want to say the problem isn't just that they don't know the time. Ich würde Eu sagen, quero dizer que o problema não é que eles não sabiam o tempo. What's the president saying? O que o presidente fala? What's the conference president saying? was sagt O presidente da der conferência, ele falou o quê? Generalkonferenz? Não. It's not now. Er sagt, Não é dass es nicht agora. jetzt ist. It's not imminent. Es steht Não é nicht, iminente. It's not this soon. es Não é so tão bald ist es cedo. noch nicht. So it's not just that they don't know. They say we didn't know it was this quick. Não é que eles falam que eles não sabem, eles falam que eles não sabiam que era tão perto assim. Sagen, wir haben nicht erwartet, dass es schon so bald ist. And what Bedeutet das, dass sie das nicht glauben? Prophecy. Oder die Prophetie da nicht verstehen? we haven't gone one layer down and gone into their brains and understand why. So tief sind wir in Não ihre tem como entrar no cérebro deles e entender o The porquê. people whose homes these were, As die pessoas Leute, que eram deren- donas deren dessas Häuser es casas. so I'm saying that's the people who are crying. geht, weil ich Alguns sage, aqui das estão ist falando der que Grund, essas warum que são as sie pessoas que estão chorando. What's their argument? Was Qual é ist o denn ihr argumento deles? Let them in ignorance. Sie schuldigen sie an, dass sie in Unwissenheit gelassen wurden. They say Eles falaram, you should have told us, vocês deveriam ter nos contado, even if you didn't know when. mesmo que você não sabia quando. Gewusst hast, wann es soweit ist. Knowing when is not the only consideration. Saber quando não é a única consideração, Blickwinkel. Because we could have worked out what we want to do. Denn wir porque könnten aí ja a gente poderia herausarbeiten, descobrir was wir e herausarbeiten decidir o que a gente ia If fazer. people have had an opportunity to read this, but if you read it, Então eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler isso, mas se você ler, você vai perceber que essa é a dinâmica. werdet ihr feststellen, dass es hier darum geht. Then she gives some Bible verses from Matthew. Então ela dá uns versos bíblicos de Mateus 5. Matthäus 5. And then she sees Então ela vê another vision. Dann uma hat sie eine outra visão. This is 28.2, next paragraph. Hier ist Absatz Agora é 28.2. 28.2, o próximo parágrafo. Ela acorda She goes back to sleep. e ela volta a dormir. Another vision. E ela tem uma outra visão. And in this second vision, E nessa segunda visão, this is an alternative prediction. é uma predição alternativa. Alternative Vorhersage. 28.2. Das ist 28.2, testemunha. T9, 28.2. Future. hier É um ist futuro eine alternativo. alternative Zukunft. And in this future, Und E nesse futuro, all the people have been warned. todas as pessoas foram avisadas. That's what that if you read from 28.2, Se você começar a ler daí, 28.2, 28.3 e o ponto das sind die 4. Absätze 28.2 bis 4. then you go to 29.1. Und dann Então você vai para 29.1. Punkt 1 gehen. I'm going to call this the third vision, Und Eu vou chamar isso daqui de terceira visão, but it's the second. mas é a segunda, é como se fosse a segunda, duas partes, ponto B. Part B Segunda parte B says fala this que map was removed and another map got put in its place. esse mapa foi removido e outro mapa foi colocado no lugar. entfernt und eine andere Karte wurde an die Stelle hingefügt. Are we okay with that? Ok, com isso é a primeira frase do 29.1. Gleichen Ort. Vision 1, you have a house. In Vision Visão 1 1, você tem uma casa. 2A, in 2A, a map. da você gibt's tem um eine mapa. Karte. 2B, you have a map. 2B, você 2B também tem um gibt's auch mapa. eine Karte. So I'm saying Então, o que eu estou dizendo the vision of 2B Das que a visão Vision do von 2B is the vision of 1. é a visão do 1.
eine the first Vision ist. vision. Hã? Is the first vision. Ist in É a Wirklichkeit die primeira erste visão. Vision. So 1 equals 2b. Então, Die erste 1 é Vision igual a steht 2b. gleich mit der 2b-Vision. I'll rephrase it in a different way. Ich sage Eu es nochmal vou andersrum. You have a refazer essa vision frase about diferente. homes being destroyed. Es gibt Você eine tem uma Vision visão über sobre Häuser, die casas zerstört sendo werden. And destruídas. you want to explain how we got into that mess. Und E wir queremos möchten explicar erklären, como wie que a wir gente in chegou nessa bagunça. diese Krisensituation gekommen sind. So there are going to be two realities. Então Also vai es haver gibt zwei duas which realidades are going to be symbolized by maps. que vão ser simbolizadas por Landkarten, die mapas. dargestellt werden. Map 1 Mapa Karte 1 is a good story. Map 2 é uma is a história bad boa story. Karte e 1 ist eine Mapa gute 2 é Geschichte, uma história Karte ruim. 2 ist eine schlechte Geschichte. The story about the home, the story A of história failure, sobre a casa é uma história de falha. Diese Geschichte des Verfehlens oder über die Häuser is the story of Map 2. ist É der a mesma Plan oder história die do mapa Abbildung 2. von der zweiten Geschichte. It's not God's will. Es ist Não nicht é a Gottes vontade de Wille. Deus. His will is Map 1. A Sein vontade Wille dele ist é o mapa Geschichte 1. 1. And if Map 1 would actually happen, E se o mapa 1 tivesse de fato acontecido, then story 1, vision 1, the story of the house would never have occurred então a história 1, visão 1, a história da casa nunca teria acontecido in the way that it was portrayed. So wie na sie forma como dargestellt foi wird. escrita. Balls would come down, As Der bolas de fogo Feuerball teriam wäre descido, herniedergekommen, destroy the houses, destruído as die Häuser casas. zerstört. and what would everybody say? E o que todo mundo estaria falando? No. If it was Map 1, Wenn es nach Se a Plan história 1 fosse gegangen wäre. pela visão do mapa 1, irmã Schman? I didn't read, but maybe they will not accuse them. Ich habe es jetzt nicht durchgelesen. Eu aber não sie li, würden mas eu wahrscheinlich, imagino que eles não estariam acusando o povo. sie würden sagen, Não, eles estão "Lob sei der falando, Herr, graças a Deus, zum Glück ainda waren bem wir que alle você não nicht estava na im Haus, casa. you warned us in time. Você nos avisou a auch tempo. rechtzeitig gewarnt." What I suspect what they would have said, Mas o que eu what I imagino suspect they eles would have said, eles devem ter dito, Was que eu also acredito, was ich glaube nun, was sie sagen würden, 2 years ago, vor 2 é, Jahren, 2 they anos had this atrás, house. eles tiveram essa casa aqui. Then they put it up for sale, dann Então haben eles sie colocaram ela para Häuser vender. verkaufen and they downsize, und E eles haben sie desceram um verkleinert. pouco. and they get this little shack, E eles pegaram essa chácara pequena. hut, shed, Und jetzt haben sie hier so eine kleine Hütte quasi. and they gave all their money away. Und E sie eles haben ihr deram, ganzes doaram Geld todo o dinheiro deles. abgegeben. And then when the balls fall, E Wenn quando jetzt essas bolas de die, fogo diese caem, Feuerbälle herniederkommen, whose house does it fall on? a casa de quem que ela pega? These ones. Essas daqui. And this person's going to say, Mas essas pessoas diese aqui vão Person falar. sagt nun, louder. I sold my house before and gelobt sei der Herr, dass ich mein Haus bereits verkauft habe. And their neighbors will be the ones that are crying. Und E jetzt os werden die vizinhos Nachbarn deles vão ser as diejenigen pessoas sein, que die vão estar jammern. chorando. But they would have been warned and they didn't take heed. Aber sie wurden gewarnt, Porque eles sie haben não foram darauf avisados. acht So it would have been a completely different version of story Seria uma one. versão Somit totalmente wäre- diferente do somit que a wäre das história ein 1. ganz anderes Ende der Geschichte. Sind No. beide diese Pläne oder Karten in dem gleichen Go to 29.1. in Vai para 29.1. 29.1. Then this map was removed and another map put in its place. Da heißt es, Fala dann wurden então, foi die Karten removido esse sozusagen mapa beiseite e gelegt colocado und ein outro em seu anderer an lugar. Stelle gebracht. It says only a few places. Da heißt Que es, em nur poucos lugares wenigen apenas. Next sentence. É a próxima sentença. Ersatz, The rest of the world was in darkness. da heißt O es, der restante Rest do der mundo Welt estava war em trevas. And if you compare that to E se você comparar isso com Und wenn du das mit 28.2, that map, aquele mapa hier eine Karte. it's a map of the world. It's all é o mapa filled do with light. mundo e Da está ist todo auch eine inundado Karte, com ein Plan, luz. und der ist voll mit dem, da ist die ganze Welt voll mit Licht. So our passage is saying this. Und der Então Abschnitt as passagens sagt aqui uns estão dann, falando o We've done seguinte: our duty. wenn wir nós unsere fizemos o Pflicht nosso getan dever. hätten, All the world will have been warned. dann wäre die Se a ganze gente Welt tivesse gewarnt feito o worden. nosso dever, todo mundo teria We've sido not done our avisado. duty, Aber Mas wir a gente haben não unser cumpriu o Deber. nosso dever. and Satan is ahead of us. Wir E haben Satanás tomou vantagem. Satan hat einen Nutzen. In the next class, Na próxima Nächsten classe, Unterricht we just want to draw that out.
Wollen wir Vamos das nochmal desenhar aufzeichnen? isso, Because we didn't finish that in the last class. Weil wir porque a das in der gente não letzten terminou Stunde esse nicht ponto gemacht na última Who's classe. the watchman? Quem é What's o the wall? atalaia? And who are Qual they é o shouting to? muro e o Wer que ist que der eles estão Wächter? gritando? Wer ist auf der Mauer und wen rufen sie denn? Are the people that they're shouting to in the city or outside of the city? We're just Será que gonna as pessoas que estão find gritando out. estavam Wir dentro ou wollen fora noch da das cidade? A gente vai zusammenfassen, tentar descobrir ob isso. die Leute, die gerufen werden, in der Stadt sind oder nicht. Here, yesterday, we had a little picture, Also hier Aqui in der ontem a Tafel gente hatten wir tinha gestern ein um kleines desenho aqui Bild and we didn't finish that word picture off. und e a dieses gente Bild não haben wir noch terminou nicht aquela fertig imagem. behandelt. It's basically to finish the word picture. Es geht also Então darum, a gente dieses vai terminar Bild isso. zu Ende zu bringen. It's all those all the little symbols there. Yeah. Also Tem es sind alles vários diese símbolos ali. Yeah. Should we pray? Lass uns beten. Vamos orar? Heavenly Father, we thank you for your goodness. Himmlischer Querido Vater, Pai wir danken Celestial, dir te für deine Güte. agradecemos por sua Pray, Lord, bondade. that we would be awake Wir danken dir, Herr, Pedimos, dass Pai, wir, para que nós possamos wach estar sein dürfen acordados when we don't give the trumpet a certain sound, und dass e wir para que a der gente não Posaune dê à einen trombeta um Ton geben, som de uma certa forma, dass die Leute que as schlafen. pessoas and acabem Satan dormindo gets an advantage. Und e Satanás tome einen vantagem. Vorteil, einen Nutzen daraus ziehen kann. May each of us be aware, Möge Que jeder cada de nós wachsam possamos sein, estar not only cientes, to give the right message, nicht não nur só die para Botschaft dar a zu verkünden, mensagem correta, but to not be weary in doing that. sondern dass man mas sich, para não fazê-la zuvor nicht da fürchtet. forma Help us to be awake certa. to our great danger. Hilfe, Que a gente hilf possa uns, estar dass wir acordado unserer para esse perigo. Gefahr bewusst sind. We pray in Jesus' name. Und das Oramos beten wir isso em in nome de Jesu Namen. Jesus. Amen. Amém.